Bom, então, o Colin e o Payne, se vocês não estão concordando, vocês brigam com o Colin e com o Payne. Eu só estou falando o que ele fala lá no livro, tá bom? Eu estou reproduzindo o livro A Treliça e a Videira. Ele fala de mudança de mentalidade. Qual que é a mudança de mentalidade? Olha só. Do realizar eventos para o edificar e capacitar pessoas. As nossas igrejas, elas fazem eventos, e isso não é um problema, nós podemos ter eventos. Só que a nossa igreja não pode viver apenas de eventos. Igrejas que vivem apenas de eventos, um aqui, outro ali, outro ali, outro ali, podem até crescer, inchar, pode até dar uma aparência de movimento, mas não tem profundidade, porque o evento não se aprofunda. O evento normalmente é uma palavra mais curta, não se aprofunda. E por isso que ela não pode viver em eventos. Nós precisamos focar no edificar, no capacitar as pessoas. Nós precisamos evitar usar as pessoas para promover o crescimento das pessoas. Porque uma vez que a pessoa cresce no evangelho e amadurece na fé, ela vai querer trabalhar, ela vai querer agir, ela vai querer se dedicar. E às vezes a gente está tão preocupado em falar, mas onde essa pessoa vai ser útil? E Deus fala ao coração dela, quando ela cresce e se desenvolve na fé, então Deus a leva para o lugar que ela vai ser útil. Então, do preencher lacunas para treinar novos líderes. Quanto mais líderes, melhor a igreja. Uma igreja abençoada é uma igreja cheia de líderes prontos e dispostos a cuidar de outros e a formar novos líderes. Do resolver problemas para ajudar as pessoas a progredirem. Eu vivi no meu primeiro campo, lá em 2014, 2015, 2014. Eu vivi um campo de uma igreja um pouco mais velha. E nesse campo, eu tinha alguns irmãos que tinham alguns problemas recorrentes. E a gente ia, visitava, conversava, resolvia o problema aqui, resolvia o problema aqui. Aí quando a gente terminava aqui, lá no começo já deu problema de novo. Aí a gente voltava lá para o começo. E assim ia, o ano todo. Aqui, volta para o começo. Aqui, volta para o começo. O que está faltando? É um círculo vicioso. Está faltando progredir. Interessantemente, as igrejas que mais desenvolvem no discipulado, menos precisam de aconselhamento em gabinete pastoral. É interessante isso. Quanto mais o discipulado cresce na igreja local, menos o tempo de necessidade de gabinete pastoral, ou menos as pessoas necessitam de gabinete pastoral. Interessante, né? Por quê? Porque o discipulado ajuda as pessoas a crescerem, a resolverem os seus problemas e também a pastorearem outros, que tira a sobrecarga do pastor, ou dos pastores, dos presbíteros. E olha só, o que mais? Dos só os ordenados que fazem para a igreja como equipe fazendo. Quem são os ordenados? Pastores, presbíteros, diáconos. Dos só os ordenados que fazem para a igreja toda fazendo, como equipe. Do depender de treinamento de instituições para estabelecer o treinamento local. Em certa medida, nós precisamos sim de treinamentos de instituições. Por exemplo, hoje vocês estão recebendo um treinamento que tem uma instituição por trás, o IBA. E também existe uma instituição por trás do Discipulado Vida, que é a PECOM. Mas isso é só no start. Depois que vocês startarem o movimento discipulado na igreja de vocês, a igreja consegue desenvolver esse movimento sozinha. Não é necessário mais instituições. A própria igreja treina os seus líderes. Você não precisa destacar um líder e mandar ele para um treinamento. Não, a própria igreja é capaz de formá-lo, capacitá-lo para o serviço. E ele vai, claro, para um seminário ou para um curso de teologia só para melhorar, mas a própria igreja já é capaz de colocá-lo para trabalhar, para servir, para liderar conforme os seus dons. Então, de focalizar impressões imediatas, o que nós vamos fazer nesse mês
para focalizar a longo prazo. Discipulado é um movimento que sempre é a longo prazo. Não é algo que vocês, olha só, se a expectativa é, vou participar disso daqui, e esse ano a gente vai conseguir. Não é assim que funciona. É algo que começa pequeno. A gente tem uma frase lá do Life on Life, que é assim: pense grande, comece pequeno, seja profundo. Porque o começo é pequeno, é 5, é 10 anos, e por aí vai. Nós precisamos fazer planos a longo prazo, pensar no futuro, e de pouco em pouco, vai crescendo esse movimento de maneira exponencial. Do focalizar impressões imediatas, então, para a expansão, objetivar a expansão de longo prazo. Do engajar-se em administração, para o engajar-se em discipulado e comunhão. A administração aqui são as coisas mais administrativas da igreja. São importantes? Claro que são. Tem que ter alguém para fazer? Tem que ter alguém para fazer, sem dúvida nenhuma. Igreja é instituição, ela tem que ter conselho, tem que ter presidente, secretários, tem que ter atas, tem que ter cartório, tem que ter tesouraria. Mas isso não é o mais importante da igreja. O mais importante são as pessoas, o crescimento, a maturação daqueles que estão na igreja. Do buscar o crescimento da igreja para o desejar o crescimento do evangelho. Quando nós falamos de discipulado, nós também não pensamos necessariamente de maneira egoísta, né, muitas vezes, só na nossa igreja local. Nós pensamos no crescimento do evangelho, no crescimento do reino. Nós pensamos em termos de cidade. Isso é legal. Eu já tive experiências assim, na Igreja Presbiteriana Nova Aliança, de Goiânia, que eu pastoreava anteriormente. Uma vez a gente criou um grupo de discipulado. Esse grupo de discipulado ficou 4 anos se reunindo. 4 anos nós nos reunimos, 4 homens, 4 anos. Foi a partir desse daí que o discipulado multiplicou. Para vocês verem que leva tempo, é uma formação. 4 anos se reunindo. E um desses homens é um dos mais, posso dizer assim, promissores, né? Que visivelmente seria um excelente líder. Ia cuidar de um grupo de uma maneira sensacional, cuidar de outro grupo e tudo mais. Era militar. Lá do exército, né? A Igreja Presbiteriana Nova Aliança ficava perto do exército, lá de Goiânia. E no ano que nós terminamos o discipulado, ele foi transferido. 4 anos investindo na vida dele. Foi perdido? Porque o alvo não é o crescimento da igreja local. O alvo é o crescimento do reino. Aonde ele está sendo bênção. Na igreja que ele está sendo bênção. Isso é verdade. Mas eu quero que vocês pensem nisso, né? Que o discipulado ele abençoa muito além da igreja local. Eu sei que às vezes é duro, né? A gente perder alguém que a gente investiu 3, 4 anos, mas ao mesmo tempo é bênção, porque essa pessoa vai ser bênção em outro local.